Você crê que o ano de 2023, na sua vida e na sua casa, será verdadeiramente o ano da dupla honra? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Tão bom, né? Muitos avisos, quer dizer que a igreja está em bastante movimento. Agora, é necessário que estejamos em movimento debaixo do mover apostólico, porque não adianta nos movimentarmos com o chapéu do outro, ou então com a minha própria doutrina. Nós já temos uma visão muito bem definida, né? Eu sei que tem várias pessoas no mundo, no Brasil, que são muito abençoados, mas Jesus, que é o mesmo, está aqui, e Ele tem para nos abençoar em qualquer área. Se é no Geração da Fonte, Deus quer fazer. Se é no Docmos, Deus quer fazer. Eu vejo que os Docmos têm estado presentes assim de uma forma maciça no projeto ID. Eles têm aprendido a evangelizar, a se aproximar das pessoas, a orar com as pessoas, a quebrar a timidez. E isso tem sido maravilhoso em nome de Jesus, né? E é só o começo. Deus está fazendo de uma forma extraordinária. Sobre o anúncio do templo, eu quero não te incentivar, te convocar como família apostólica em Curitiba. Creia nesse projeto. Foi algo que Deus colocou no nosso coração há alguns anos e parece impossível, porque são valores altos, mas Deus, como disse a Dilcé, pode transformar R$20 em R$200.000. Quem crê que Deus pode fazer isso? Aleluia. E nós vamos, em nome de Jesus, ver esse milagre acontecendo muito mais perto do que nós imaginamos. Então você fala: eu não consigo pagar aquela cota dos R$250. Mas se você consegue de 100, não tem problema. Se você consegue toda semana trazer ali no gasofilácio, que é aquele branquinho que está ali do lado, é isso mesmo, né, Dio? Você pode colocar lá. Se você falar assim: não, eu quero fazer uma forma de uma torta para vender, é excelente. Juntos, né? O apóstolo deu testemunho aqui, que o irmão pegou um saco de cimento, colocou no carro e falou: aqui minha contribuição para a construção de um templo de mais de 2.000 metros. E no natural fala: mas o que esse saco de cimento vai resolver para quem vai precisar, sei lá, de 5.000 sacos de cimento, né? Mas é o que? É a semente que multiplica, é a semente que dá uma colheita farta. E quanto mais você trazer para a obra de Deus, para o projeto de Deus, mais abençoado eu tenho certeza que vai ser a sua vida em todos os aspectos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia na versão NVI, que é a versão internacional, no livro de 1 João capítulo 5, verso 18 a 20, e depois no livro de Gálatas capítulo 5, verso 17. Estou falando isso já para o Felipe preparar esses dois versículos ali, deixar no gatilho. E nós queremos trazer algo do Espírito, de Deus, do trono, para que essa manhã seja uma semana muito especial na sua vida, em nome de Jesus. Então vamos orar antes, para que o Espírito Santo de Deus levante a nossa vida, e que você tenha o coração aberto para o que Deus quer fazer, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fala conosco, que ninguém saia daqui nessa manhã sem verdadeiramente ouvir a sua voz, que nenhuma distração, que nenhuma situação onde os corações nesse momento não estão prontos, mas a partir de agora, através dessa oração, eu creio que Deus pode mudar tudo, e o seu coração possa se abrir para ouvir o que o Espírito Santo quer falar com você. É o que acreditamos, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?
1 João capítulo 5, verso 18, do 18 ao 20. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e também a vida eterna. Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Nesses dois versículos, nós presenciamos de uma forma muito transparente que existe dois lados, que existe a luz, que existe as trevas, que existe a construção até nos levar à condição de termos uma vida abundante, não só dentro de um contexto individual, mas também como família. E existe o inimigo que quer que não vivamos o melhor de Deus e constantemente quer passar uma mensagem de engano, para que esta mensagem de engano seja acolhido e este engano possa pautar os nossos dias. Hoje de manhã, quando eu estava orando, eu pensei assim: é muito triste alguém que está no engano lá fora, verdade? Sim ou não? É muito triste, mas tristeza maior é quando o próprio povo que está na igreja do Senhor está vivendo debaixo do engano. Por quê? Porque ele tem todas as oportunidades de não ter essas influências. Ele tem toda a oportunidade de desenvolver um relacionamento com Deus na intimidade, porque a palavra ela é ministrada continuamente, seja no Start, seja no trabalho das mulheres, seja nos MDA, seja nos discipulados individuais, seja nos cultos proféticos da quarta-feira, seja no trabalho dos dogmas, do atitude, dos pequenos grupos, das células presenciais, no culto da família, no culto da celebração apostólica no domingo à noite, ou seja, constantemente, além das mensagens que são deixadas nas redes sociais, tanto pela igreja local, como pelo casal apostólico, pela família apostólica, pelos nossos bispos. Então o que não nos falta é alimento. E quando recebemos o alimento debaixo desta aliança, a tendência é que possamos o quê? Crescer em Deus. E o que evidencia esse crescimento em Deus? É os nossos frutos, é a nossa transformação. Então no capítulo de 1 João 5, a partir do verso 18, nós vimos assim, preste atenção novamente: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ele não habita, ele não vive na região do pecado, mas ele está debaixo da proteção, e o maligno, que é o príncipe desse mundo, não pode ter efeito sobre nós. Mas aqui também diz, é importante que conheçamos o que é verdadeiro. Você pode repetir comigo? Fala assim: é importante que eu conheça na plenitude o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é a palavra e Jesus Cristo. Jesus Cristo e a palavra, elas não se misturam, é uma coisa só. A palavra é a vontade de Deus sendo expressa para produzir em nós o que? Transformação. E do outro lado, em Gálatas 5,17 diz: pois a carne deseja
justamente o contrário do que o Espírito quer para nós. Está falando de qual carne? Está falando de qual carne? Da minha carne, da sua carne. A minha e a sua carne. Se nós não estivermos no domínio desse Espírito Santo, nós não queremos as coisas que vêm de Deus. Interessante que uma coisa que nós trabalhamos de uma forma muito intensa é ser boca de Deus, esse altar ser boca de Deus para alertar sobre os espíritos, sobre esses enganos espirituais, sobre essa situação desses perigos espirituais, para que estes perigos espirituais, eu sendo um conhecedor desses perigos, eu possa tirar da minha vida cristã, da minha caminhada com Deus. Você pode repetir comigo? Fala assim: eu quero ter o discernimento para afastar da minha vida e da minha família os perigos espirituais. E eu quero falar de um desses perigos espirituais nessa manhã, um só, hoje, para a gente ganhar tempo. E eu quero falar hoje sobre a inércia espiritual. Eu quero falar sobre a inércia espiritual. Eu quero falar para você o significado desta palavra inércia dentro do dicionário, não dentro de uma visão bíblica, para você ter o entendimento natural sobre. Há uma força, ou como poderíamos dizer de forma figurada, uma entidade que o inimigo usa de forma avassaladora contra cristãos, e ela se chama inércia. E conforme o dicionário, inércia quer dizer falta de movimento ou de atividade. Um sinônimo para preguiça e indolência. Na física, propriedade dos corpos que não podem de per si alterar o seu repouso ou o seu movimento. Ou seja, este perigo espiritual que é a inércia, ela produz espiritualmente a paralisação espiritual. Aí você pensa assim, mas então a pessoa, como é que ela vai trabalhar se ela está paralisada? Eu falei espiritualmente. Pelo contrário, às vezes a pessoa até aumenta os movimentos dentro do contexto natural, mas ela perde os movimentos dentro do contexto espiritual. Ela passa cada dia mais focar em aprendizado, em produtividade, dentro daquilo que é natural, que os seus olhos almejam. Mas muitas vezes as pessoas esquecem que tudo vem de Deus, e vem de Deus para que o nome dele seja o quê? Glorificado. Você acha que Jesus, ele quer ser glorificado através da nossa profissão, sim ou não? Sim. A gente tem conhecido o Hugo e a Larissa, né? Já um período que eles estão aqui, mas cada dia mais. E o que ele disse assim, num primeiro momento veio aos olhos humanos um tsunami. Meu Deus, a empresa que eu trabalho está a um fio. O que vai acontecer com esta empresa? Será que eu vou ser mandado embora? Será que vai haver a falência? Será que isso? E conversando com o Hugo, eu falei, Hugo, nós temos que olhar para o que Deus vai fazer através dos acontecimentos. O currículo de Davi melhorou muito depois que ele venceu Golias. E muitas vezes essas dificuldades que nós temos é para o nosso crescimento. Você pode repetir comigo, fala assim: as dificuldades aparentes não é para a minha paralisia, mas é para o meu crescimento, porque uma nova porta vai se abrir. Você não será somente igualado, mas você será recompensado.
E se eu deposito no meu Deus toda a minha confiança, toda a glória precisa ser para Ele, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E foi isso que aconteceu com o... Ele recebeu a palavra, ele podia rejeitar a palavra. Para o bispo é muito fácil, não é ele que está vivendo o que eu estou vivendo. Deus não muda. O que ele acabou de testemunhar? Que ele não esperou para saber, eu estou falando Deus, não esperou o que ia acontecer com a empresa para amparar o justo. O Senhor de repente diz assim: se para você é algo que vai ser difícil, meu filho, eu vou te tirar antes e eu vou te colocar num lugar melhor. Mas eu quero que você tenha um entendimento que foi eu que fiz e a glória é para o meu santo nome. E se ele tivesse entendimento, se eu tivesse entendimento, se você tiver esse entendimento, sempre vai ser assim. Quanto uma porta aparentemente se fechar, uma nova porta maior vai se abrir em nome de Jesus. Eu não estou vivendo na minha vida conjugal como eu queria estar vivendo. De repente Deus está permitindo para que você conserte os problemas que existem no seu lar, seja com a sua esposa ou com os seus filhos. Deus quer que a sua família seja a melhor, segundo o padrão da palavra. E isso é em todos os âmbitos. Eu preciso entender isso. Se há permissão de Deus, quando existe um momento adverso, é uma oportunidade para Deus me tirar desse momento adverso, me colocar num lugar melhor, uma nova porta se abrir, e o nome de Deus vai ser glorificado, porque esta é a afirmação que eu estou declarando nessa manhã, em nome de Jesus. Deus está nos ensinando para que você não seja acometido, para que você não seja picado por esta ação maligna que é a inércia espiritual. Então, relembrando, inércia espiritual não é paralisação natural, é paralisação espiritual. E este é um perigo que o Senhor não quer que nós possamos viver com ela. Você não precisa abrir, eu quero trazer 3 situações aqui. Primeiro, Daniel. Daniel vivia no palácio contra a sua vontade. Se ele tivesse sido picado pela inércia espiritual, ele ia não entender que Deus podia usar ele como instrumento de Deus naquele momento de crise. E o que aconteceu? Nabucodonosor teve um sonho. Quando Nabucodonosor teve um sonho, mandou chamar todos os magos, feiticeiros, sábios, etc., do seu reino, e ninguém conseguiu decifrar o que era aquele sonho de Nabucodonosor. Por que eles não conseguiam? Porque aquele sonho tinha vindo do próprio Deus, e tinha vindo do próprio Deus para o seu povo, para o conserto do seu povo. Quem pescou? Quem teve a revelação? Daniel. E manda chamar lá, fala: avisa lá para o rei que eu vou revelar esse sonho. Ele tinha tamanha convicção, mas se ele não tivesse essa percepção espiritual, por causa da inércia, ele tinha morrido igual aos outros. Mas presta atenção no caminho. Mesmo ele trazendo essa palavra, o que ele fez? Ele reuniu os 3 outros nobres amigos deles, hebreus, e foram orar. Senhor, agora eu falei, agora só me honra. Porque para mim decifrar esse sonho de Nabucodonosor, eu preciso de quê? De estar conectado. Eu te faço uma pergunta: quem está na inércia espiritual, ele consegue estar conectado? Ele consegue estar conectado? Ele vai prestar atenção no quê? Naquilo que é o dia a dia dele, fora do projeto de Deus. E ele revela esse sonho,
E ele é colocado numa condição importante por causa do projeto coletivo, por causa do povo de Deus. Uma segunda situação foi em relação a José, e agora não em relação a um relacionamento com o mundo. Aqui Nabucodonosor representaria essa questão do relacionamento com o mundo. José teve problemas com o relacionamento dentro da sua própria casa. Deus deu sonhos para José, e o que esse sonho despertou nos seus irmãos? Ciúme. O projeto era de Deus, a coisa o sucesso do sonho era para o benefício do povo de Deus. Ele tem sonho. Às vezes a pessoa fala assim: meu Deus, é uma igreja que ela não para. Quem pode falar graças a Deus por isso? Não, com fé, fala. Quem pode dizer graças a Deus com isso? Amém. Ontem nós tivemos alguns testemunhos de pessoas que tiveram abordagens, ouviu de pessoas, estavam ali no parque, tal, aparentemente tudo bem, não é? Mas aquilo ali de repente era uma fuga. Quando as pessoas abordaram aquela pessoa, falou assim: eu estou num quadro de depressão. O outro, meu pai está hospitalizado. Em outras palavras, sabe o que essas pessoas estavam fazendo? Eu preciso de ajuda. Eu estou aqui tentando, mas eu estou tentando com a força da minha mão. Eu estou tentando aqui tomar um analgésico para poder. Então às vezes você vê pessoas aqui, né? Carnaval, de repente essas pessoas por dentro estão o quê? Destruídas. As pessoas, elas estão tentando. Elas não precisam ser julgadas, porque elas estão o quê? Tentando. Você pode repetir comigo? Fala: as pessoas não devem ser julgadas, porque elas estão tentando. Tentando de forma errada, tentando no lugar errado, tentando achar uma alegria que não vai acontecer, porque quem está soprando elas? Quem está soprando? É o diabo, o príncipe desse mundo. Elas não têm essa revelação. Mas quem tem essa revelação? Vou dar oportunidade. Mas quem tem essa revelação? Quem falou? Olha aqui que o Fernandinho falou. Mas quem tem essa revelação? A igreja. A igreja nunca pode estar no modo paralisado. Então quando você pensar: meu Deus, é coisa demais nessa igreja, bababá, mas ainda sobra tempo para você ver outras coisas. Sendo que Jesus é o mesmo, Ele quer operar em todas as coisas, e uma das coisas que Deus opera é na aliança. Isso vai te impedir você ser vaso transbordante de Deus. E isso também é um dos sintomas. Ficar procurando, é inércia espiritual. Procura e nunca acha. Por quê? Porque o coração não está aberto para o lugar certo, para o modo certo. Você está debaixo de uma visão que ela é protetora. Eu conheço muitas igrejas, pode ter igual, mas não tem nenhuma igreja que ora e que paga um preço pela sua vida como a Igreja Apostólica Fonte da Vida. Não tem nenhuma igreja que nós nos reunimos 1 ou 2 vezes por semana, onde o apóstolo tem uma palavra: não solta o rebanho, não desiste do rebanho, não pare de chorar pelo rebanho, não deixe de jejuar pelo rebanho. Deus é Deus de restauração, e Deus quer levantar essa igreja para que todas as pedras tiradas do lugar sejam retornadas, para que a construção seja efetiva e o diabo perca força. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor está falando comigo e com você, e Ele está te perguntando: será que existe inércia? E um terceiro exemplo, depois que Jesus ressuscitou, eu falei Nabucodonosor como uma figura do relacionamento comum.
Depois eu trouxe José como relacionamento da igreja no geral. E eu quero agora trazer nesse outro exemplo o relacionamento dos discípulos com o seu discipulador Jesus. Jesus tinha ressuscitado e as coisas estavam ao alvoroço, e algumas pessoas estavam caminhando, e Jesus, a caminho de Emaús, ele encontra 2 discípulos, e Jesus chega perto dele e pergunta: o que está acontecendo? E o que aqueles discípulos dizem? Que mundo você está vivendo? Que mundo que você está vivendo? Você não sabe o que está acontecendo? Jesus estava na cidade de Sicar, junto àquele poço com aquela mulher, e ele fala para aquela mulher: mulher, me dá água. E ela diz assim: se você soubesse quem é que está te pedindo água, ou, se você soubesse quem eu sou, você não me pedia água. Ela estava falando em relação à inimizade. E Jesus diz: mulher, você que se soubesse quem eu sou, me pediria uma água que você jamais voltaria a ter o quê? Sede. Aqueles 2 discípulos que não reconheceram Jesus. Por que eles não reconheceram? Eles tinham uma palavra que Jesus ressuscitaria, sim ou não? Mas isso é espiritual. Aquele homem que estava caminhando com eles ali no caminho de Emaús era carne e osso. Qual que era mais fácil acreditar? No que é uma mensagem espiritual aparentemente utópica, ou no que está acontecendo? Tem pessoas que têm medo sobrenatural de Deus. É um fantasma. Tem pessoas que não recebem o sobrenatural de Deus porque elas têm medo da visitação. Porque visitação produz o quê? Transformação. E no fundo, muitas pessoas se apegam a tradições, a uma série de achismo, e não querem ser transformadas. Então esta é uma situação. Jesus, discipulador, ali com os discípulos, e eles não reconheceram. Quantas vezes isso tem acontecido conosco? Deus movendo, Deus fazendo, Deus manifestando, Deus falando, e os olhos das pessoas estão em outro lugar, por causa da inércia espiritual. Por causa da inércia espiritual. Tem jeito de você abrir Efésios 2:10, por favor? Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Para fazermos o quê? Quem está na inércia espiritual consegue fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Já existe um projeto. Eu não preciso inventar. Já existe um projeto. Ontem, antes do ID, é uma direção do apóstolo: nós vamos vir para o salão, dentro do nosso quartel-general, e nós vamos orar antes. Mas dá trabalho, né? Tá bom, o bispo está aqui, mas a bispa, a palavra diretiva apostólica está se cumprindo, porque essa oração é de proteção, é de uma ação eficaz, é de poder, é que o Espírito de Deus vai adiante, porque esse projeto já está pronto, e o Senhor diz, e é um projeto para ser realizado, e esse projeto para ser realizado, ele vai produzir boas obras, porque fomos criados para isso, somos igreja. Quem está entendendo, diga amém. E agora em 2 Pedro 1:10, para finalizarmos.
2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado. Quem está na inércia espiritual consegue consolidar o chamado? Porque vocês foram escolhidos. Cara, todos os dias quando eu amanheço, eu fico pensando, quantas pessoas que existem no mundo e eu fui escolhido. Quantas pessoas que são muito melhores do que eu aos olhos humanos, mas eu fui o escolhido. Quantas pessoas que tinha. Esses dias eu falei assim, eu não gosto muito de mandar mensagem de WhatsApp por áudio, porque quando eu ouço a minha voz, eu falo, minha voz é feia demais. Só que quando você escreve, corre um risco da pessoa que está do outro lado não entender, porque é muito, né? E eu fico nesse dilema entre mandar. Aí toda vez que eu faço uma mensagem de áudio, eu vou me ouvir, aí eu falo, vou lá e apago. Eu estou falando a minha opinião. Essa voz tranquila de goiano, pausada, mas eu sou assim. E Deus quer me usar assim. Fala para o irmão que está do seu lado, você é assim, e Deus quer te usar desse jeito que você é. Não se diminua e não permita que o inimigo te diminua. Isso é mentira de Satanás. Você é o que tem de melhor, porque você é de Deus. Quem está entendendo? Você pode repetir comigo? Fala, eu sou o que há de mais especial aos olhos de Deus. Agora sai do seu lugar e dá um abraço numa pessoa que faz tempo que você não dá um abraço nela, e procura ela e fala assim, você é o que há de mais especial em Deus. Levanta do seu lugar, dá um abraço em uma pessoa que faz tempo que você não faz isso, abraça ela e fala, você é o que há de mais especial de Deus. Você é o que há de mais especial em Deus. Não aceite os enganos e nem as mentiras de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Você é importante demais para o reino. Às vezes esse abraço agora vai fazer mais a diferença do que a pregação do bispo. Às vezes esse abraço em Deus vai fazer com que você saia da inércia espiritual. Tome posse desta palavra. Deus está te chamando, Ele está te dizendo essa manhã, eu estou colocando combustível no seu coração. Quem recebe, diga glória a Deus. Aleluia.